São 9 horas e 26 minutos. Repita. 9h26. Olha, professor Vila e ouvintes da Jovem Pan, está conosco para uma entrevista o general Eduardo Vilas Boas, que é comandante-geral do Exército no Brasil. Comandante, bom dia, muito obrigado pela sua gentileza e atenção com os nossos ouvintes. Bom dia, é um prazer termos essa conversa aqui de Vila para Vilas. O professor Vila aqui do meu lado também vai fazer a pergunta para o senhor, mas antes eu queria só abrir a nossa entrevista falando um pouco sobre essa crise na segurança do Rio de Janeiro. O senhor acha que é papel das Forças Armadas ajudar no combate à criminalidade quando é chamada? E no caso do Rio de Janeiro, que vive uma crise crônica da segurança pública, comandante? É papel, sim, previsto na Constituição, no artigo 142, as Forças Armadas atuarem por iniciativa de um dos poderes em garantia da lei e da ordem. General Vilas Boas, é uma questão que a gente, conversando com os nossos ouvintes, tal, eles dizem o seguinte: o Exército Brasileiro participou de várias missões no exterior, como, por exemplo, a mais recente, por um bom tempo, no Haiti. Agora, salvo engano, se eu estiver errado, senhor, por favor, me corrija, vai ter uma missão externa na República Centro-Africana. Eles falam o seguinte: como é que é possível o Exército ir até a República Centro-Africana, que grande parte dos brasileiros sequer sabe onde fica, quando as nossas fronteiras estão despoliciadas, permitindo a entrada de armas, drogas, contrabando? Professor Vila, Sim. São contextos diferentes, são missões diferentes, todas atinentes às Forças Armadas. As missões no exterior, temos que entender num contexto de relações exteriores, de projeção, de poder, de projeção do país. As missões, por exemplo, se eventualmente vier a ocorrer uma missão na África, é um continente importante para o Brasil, ele reforça a nossa capacidade de dissuasão, ele permite o adestramento das nossas forças. Vejam que muito do efeito positivo que tivemos no emprego lá na Favela da Maré e no Morro do Alemão se deveu às experiências que nós trouxemos do Haiti. O Haiti foi um caso de sucesso, é considerado pela ONU como um caso relevante, ímpar, e essas missões na África ou no Oriente Médio, elas estão ainda em fase de prospecção, em fase de planejamento. Não há nada definido e será uma decisão política do governo. Concordo com o senhor que nós temos também um papel muito importante a cumprir nas fronteiras brasileiras que estão desguarnecidas e é necessário uma atenção a elas, porque elas têm uma influência direta na segurança pública dos grandes centros. Mas, general, justamente sobre essa questão das fronteiras, não é de hoje, é uma questão de décadas, que se fala sobre o despoliciamento. Na nossa fronteira seca é enorme e tal, o Brasil acho que tem até a terceira maior fronteira do mundo, salvo engano, e elas continuam até hoje não suficientemente patrulhadas tal, e é inequívoco que as notícias aparecem sobre tráfico de drogas, armas tal, e contrabando. Quando é que nós poderemos dizer que as nossas fronteiras estejam efetivamente seguras? Essa questão de fronteiras realmente é complexa, difícil e complexa. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira e fazemos fronteira com países produtores de cocaína e produtores de maconha e grandes fluxos de contrabando também. Veja, se nós compararmos esses 17 mil quilômetros, os 3 mil quilômetros de fronteira entre os Estados Unidos e o México, com todo aquele aparato policial e tecnológico, os Estados Unidos não conseguem vedar aquela fronteira e inibir todos os ilícitos que lá ocorrem. Então, o Exército tem feito sua parte. Nós apostamos num grande projeto chamado CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, com um grande componente tecnológico, porque só com tecnologia nós seremos capazes de cumprir as nossas missões na fronteira com o mínimo de eficiência. Ô, comandante, na semana passada o ministro da Justiça declarou que com a pacificação da Colômbia, mais armas podem estar entrando no Brasil via Estados Unidos. O senhor concorda com essa tese? Isso é possível?
há uma preocupação porque algumas das frentes da Colômbia, das Farc, elas não aderiram ao plano de paz. Então isso pode gerar algum descontrole sobre o armamento e a atuação desses componentes. Mas, pelo que nós temos acompanhado, eles são realmente minoria, cerca de 200 apenas. Então, o fluxo de armas ele não se alterou. E eu não acredito que essas armas venham pelos Estados Unidos. É muito mais fácil elas entrarem direto pela fronteira, exatamente porque, como o senhor assinalou, a nossa fronteira é muito desguarnecida. General Vilas Boas, é comum, veja, a gente anda nas ruas nos últimos 2 anos especialmente, as pessoas citarem o artigo 142 da Constituição, que o senhor fez menção há minutos atrás, e dizendo que é indispensável, só a crise no Brasil só vai ser resolvida pela intervenção militar. Alguns dizem que isso seria garantido pelo artigo 142 da Constituição. Como o senhor, como comandante do Exército, responde a essa questão? Essa é uma questão realmente sensível e há que se ter a compreensão que as soluções para os problemas do Brasil, elas têm que partir das instituições. As instituições funcionando, cada um no seu limite de atribuição e elas se respeitando e se fortalecendo entre si. O emprego do Exército, ele deve ocorrer apenas em casos episódicos, apenas em casos de crises. No entanto, o emprego dessa natureza não tem capacidade de alterar a realidade e com profundidade e abrangência. Então, há que se entender que fora da Constituição não se viabiliza solução para os problemas, exceto em casos emergenciais. Mas soluções duradouras, isso não acontece. General, em relação também se fala muito, e é comum os nossos ouvintes ou com contato com as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan, todos têm uma preocupação em relação ao orçamento do Exército e a produção de material bélico. Durante um período recente, até na história do Brasil, o Brasil teve uma importância na produção de material bélico, tal, inclusive com exportações a várias regiões de conflito no mundo, como outros países fazem, a Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, etc. Então, 2 questões. Uma, como é que está a questão da produção de material bélico nacional? 2, o orçamento que as Forças Armadas, especialmente o Exército, a arma do senhor que o senhor comanda, é suficiente para as atribuições constitucionais determinadas ao Exército? Eu vou abordar a primeira a questão do orçamento, professor. O orçamento é insuficiente. É insuficiente. Porque os projetos de força e os grandes programas, eles foram elaborados a partir de 2008 com um estímulo no sentido de que se elaborasse projetos completos, abrangentes e de grande capacidade de geração de força e produção de capacidades operacionais das forças. Comandante, no tempo, os orçamentos foram diminuindo e hoje nós temos dificuldade de manter o cronograma dos projetos. Contudo, a maior dificuldade que nós temos é a falta de previsibilidade e o que acontece anualmente com os contingenciamentos de recursos. Porque os projetos de defesa são de longo prazo. Então, essas oscilações criam muita insegurança, inclusive para as empresas, porque elas se estruturam em função de uma demanda que lhes é assinalada, apontada, e depois isso não se concretiza e, logicamente, que aí gera problemas de manutenção dessa estrutura toda funcionando. Comandante, só para a gente fechar a nossa conversa, eu abri a entrevista perguntando sobre o Rio de Janeiro. Talvez é uma pergunta mais para um cidadão que entende muito de segurança pública do que para um próprio comandante do Exército. O senhor acha que qual seria a saída para o Rio de Janeiro? Muito se fala que a geografia do Rio favorece a criminalidade, mas a situação do Rio é uma situação delicada, lamentável, com uma crise financeira muito grande também, com policiais sendo assassinados todos os dias.
De que maneira deve-se começar a pensar uma saída para o Rio de Janeiro? São dois eixos principais. O primeiro tem que incidir sobre os centros de gravidade, que são essas organizações de crime organizado, que atuam com base no narcotráfico. É um centro de gravidade que nós temos que atingir. O segundo é a sensação de segurança que tem que ser proporcionada à população. O cidadão tem que ter o direito no seu dia a dia, ele se sentir seguro. E essa presença na rua, o ato de proporcionar a sensação de segurança, ela cabe às polícias. Por isso, tem que se reforçar os orçamentos e a preparação das polícias, porque elas tenham condições de ter presença nas ruas. Eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um elogio à profissão de policial. Vimos agora, o Rio de Janeiro chegou ao número de 91 policiais militares mortos. É uma profissão em que eles saem de casa todos os dias sem saber se vão voltar. Se vão voltar. Se despedem da família sem a certeza de reencontrá-lo. São os heróis do dia a dia, a quem a sociedade deve muito, e a eles nós temos que fortalecer e privilegiar, e cabe a eles proporcionar essa sensação de segurança. General Eduardo Vilas Boas, comandante-geral do Exército, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Até uma próxima vez, general. Bom trabalho. Ok, obrigado a vocês.